boa, gosto muito de me encontrar com você aqui no Sem Tabus. Faço com muito carinho esse programa pensando em você, na sua família, no seu bem-estar. Eu gosto do nosso encontro e quero que você fique muito à vontade, fique feliz, principalmente por esse sentimento bom que é despertado nessa comunicação gostosa com você. Que Deus te abençoe nesse momento da noite, uma boa noite para você que está acordado, acompanhando aqui com a gente. Muitos de vocês já cansados da rotina do dia, outros trabalhando agora, mas nos acompanhando, e isso é uma delícia saber que tem aí do outro lado sempre pessoas interessadas no bem, nas coisas boas, em ser feliz. Muito obrigada, de verdade. E você sabe que o Sem Tabus é esse programa que abre um caminho para a gente conversar sobre sexualidade, sobre ser homem, ser mulher, descobrindo os significados no convívio, nos relacionamentos, mas sempre a partir de nós, não é? Quem é você enquanto mulher, quem é você enquanto homem, o que você entende a partir das suas próprias experiências, como você assimila o que chega para você pelos seus sentidos, a formação dos seus pensamentos, sabe? Essas coisas assim subjetivas que não dá para a gente tocar, mas dá o tom da nossa existência. E a sexualidade é um dos pilares da nossa existência feliz. Deus fez, Deus nos entregou, independente da classe, independente de ser rico, pobre, de qualquer nacionalidade, Deus nos deu esse presente. Sabemos que as dificuldades existem, sabemos que há os desencontros, mas há sobretudo a esperança e a expectativa de que as coisas deem certo, então trabalhamos por isso. Seja bem-vindo então ao nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos falar especialmente pelo olhar masculino, o significado da feminilidade, o poder da feminilidade, dita a partir de um homem que tem estudado o tema, que tem se debruçado sobre o tema, de conhecer mais de perto o sentido das mulheres, né? Dessa coisa bonita que está presente no feminino, a alma feminina. Programa gostoso de hoje, vai ter poema, vai ter amor, o tempo todo no ar. Então fiquem com a gente. E o meu convidado, pela primeira vez aqui comigo, ele é pastor, ele é doutor em comunicação, ele é pai, é avô, é um servo de Deus, mas sobretudo é um escritor nesses últimos tempos. Já tem 7 livros escritos e vem em todos eles falando sobre a mulher, mulheres da Bíblia, e ele traz todo um significado na história delas e ele vem aqui com a gente compartilhar. Tá curioso? Curiosa? Pastor Assad Bechara, faltou dizer que eu sou marido também. Marido da minha amiga Nájila Bechara. Bem-vindo, que bom tê-la aqui comigo no Sem Tabus. A Nájila mandou esse livrinho que ela fez para você. Obrigada, ele é uma linda. Para você, querida, linda, muito obrigada. Pastor, diz então pra gente, por que se debruçar sobre a alma feminina em todos os seus livros? Já escreveu sobre Abigail, Raabe, Batseba e tantas outras, por quê? Que sem mulher o homem não estaria aqui. E a mulher é a igreja. Deus colocou a mulher como o símbolo da igreja. E igreja sem mulher não existe. Quem é que iria lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com os cabelos? Algum homem ia fazer isso? Deus gosta muito da mulher, sempre foi o protetor das mulheres. E é por isso que eu estou entrando neste vácuo sagrado, com todo o respeito e reverência, enaltecendo as possibilidades, os horizontes, as bênçãos que a mulher está trazendo para a família, para a sociedade e para a igreja. E quanto se aproxima dessa figura feminina, com todos os seus mistérios, seus encantos, o que se destaca mais nas suas pesquisas? O que é mais perceptível da alma feminina? É a sintonia que ela tem com Deus. E eu acho que a mulher é o ponto, é o fulcro, é o epicentro de tudo, porque é a mulher que vai acalmar. Agora, veja o seguinte, Deus se aproxima muito da mulher e Satanás usou a mulher. Então é um senso de responsabilidade, que a mulher entenda o seu papel. Que ela se desvie dos engodos,
das estratégias maléficas e se aproxime de Deus. Então, se a mulher estiver perto de Deus, a casa vai estar boa, a igreja vai estar boa, o mundo vai estar bom. Isso é uma coisa preocupante referente ao lugar da mulher, no sentido de, ela já, ao longo da história, a mulher foi passando por um processo de ser desvirtuada da sua beleza enquanto mulher, mas não no projeto original de Deus. Deus sempre olhou a mulher com esse olhar especial. E sempre quando a mulher foi humilhada, Deus chegava perto dela. Deus sempre levantou a mulher. Inclusive, nós vamos falar de uma mulher que foi infiel. E como Deus cercou essa mulher de todo carinho, reabilitou, se tornou parente de Deus, ascendente do Messias. Esse livro do Batseba. Então vamos falar sobre Batseba? Vamos? Mas antes eu quero dizer um poema que eu sempre digo para minha mulher. Que lindo! Eu repito sempre, porque uma vez ela disse para as amigas dela, meu marido, sim, vocês falaram que ele é romântico, mas ele só escreve, agora eu só falo. Então eu quero dizer um poema para ela, e ela disse o seguinte: quando você estiver dizendo o poema, que toda mulher que estiver vendo esse programa se sinta elogiada pelo seu namorado, pelo seu noivo, pelo seu marido. Que lindo! Pelos seus filhos. Então eu vou dizer esse poema agora, dedicado a todas as mulheres. Que lindo! Então vamos lá com o pastor Assad Bechara, um poema especialmente para as mulheres, e quero que os homens todos se apropriem dessas palavras e ofereçam às suas mulheres, sejam mães, irmãs, amigas, esposas, namorada, que Deus receba esse momento como um presente seu para quem está do seu lado. Muito bem. Há momentos em que a poesia se esquece das rimas para compor os versos e a sabedoria do olhar. Um olhar tão profundo que consegue ler as sensações mais veladas e fazer a ressonância das emoções. Amo o silêncio do seu olhar. Quero abraçar esse silêncio para chorar o seu choro e sorrir o seu sorriso e também sonhar os seus sonhos. Minha imaginação se debruça sobre uma galáxia para orquestrar os vocábulos que você merece ouvir. Você é a tâmara que adoça os momentos amargos. Você é a palmeira que oferece descanso e sombra em meus desertos. Você é a luz macia e seráfica da lua que resplandece os meus caminhos. Você é a flor que envia aroma em minhas madrugadas, a estrela que ilumina as minhas noites escuras. Por isso, nesse buquê de poemas, convoco a alma das palavras para minha órbita se encontrar com a sua e perfumar você. Que lindo! Assad Bechara trazendo palavras lindas, poemas seus para as mulheres. Tão gostoso, né? Fica a dica para você. Pode ser que você não seja um grande poeta, pode ser que você não tenha tanta habilidade com as palavras, mas as poucas palavras que conseguir escrever, dedica. As poucas palavras que você puder dizer, diga, aproveite. Hoje pode ser um dia único. Aliás, cada dia é único, nunca mais vai voltar. Aproveite, fica a dica para você. Muito bom, Assad Bechara. Ele ainda, no programa de hoje, quero ouvi-lo mais. Eu sei que tem mais poemas com beleza como esta. Vamos então falar de Abigail. Escolhemos assim entre estas mulheres Abigail. Você quer Abigail ou quer Perdão, Batseba? Batseba. É tanto livro sobre mulheres. Abigail, Raabe, Batseba, quem mais? Ruth, enfim, várias mulheres. E aí vamos escolher Batseba. Quem foi? Por que ela foi escolhida para o tema de hoje, quando o tema é o poder da feminilidade? Então, a Batseba
estava toda cheia de hormônios, né? Uma pessoa comum, como todas as mulheres, mas era dona de uma beleza enorme. E aconteceu um incidente depois de um banho, no momento em que ela estava se banhando. Aliás, era uma cerimônia de purificação. É claro que a casa dela estava murada, mas ela não se guarneceu das vistas do palácio. E o Davi não estava na guerra conforme o plano de guerra dos reis. Ou seja, não estava onde deveria estar. Não, Ele estava onde não deveria estar. Não deveria estar. Levantou do sono, olhou aquela escultura se mexendo, se lavando, aquela feminilidade enorme, aquela graça, aquela beleza. Então, como rei, ele achava que tinha direito de possuir a mulher que quisesse. Não respeitou os seus vínculos e aconteceu justamente um romance que talvez ela nem houvesse pensado. Mas com consequências muito graves, né? Gravíssimas, gravíssimas. E o que acontece é que ela não foi já se apropriando. Ele começou com aquelas lambanças naturais, falando, olha, você iluminou esse palácio, chamei você, já tinha visto você, do jeito que você se despediu do seu marido quando ele foi para a guerra, agora você está aí sozinho e tudo. Eu quero dizer que tentei tirar você dos meus sonhos e não consegui. Quero dizer que você é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. E aquilo foi desmontando as proteções, né? Ela dizia assim, não, eu preciso voltar. Agradeço a gentileza da majestade ter me chamado. Acho que eu vou descer, eu tenho que descer. E ele passa a mão naqueles cabelos úmidos e diz assim, você é uma tâmara doce. E começa aquela conversa. Assad, então eu estou aqui pensando, e a gente pode trazer isso para a realidade de muitos de nós, Sim. Muito conhecida assim, com relação à percepção, a necessidade de perceber as lisonjas inadequadas. Esse galanteio todo de Davi com Batseba, eles eram inadequados, ela não era, claro, eu estou falando de um rei, numa cultura que tinha, mas foi um adultério, mas começou com um olhar, um pensamento, um convite, uma palavra. É bem assim que as coisas ainda começam, né? Darley, ela estava nervosa, tremendo. Ele disse assim, vai escutar um pouquinho de música, vou tocar cítara, vou tocar harpa, vou arpejar aqui, vai ser uma coisa... Senta aí para escutar. E o salmista começou a cantar músicas de envolvimento sensual. E ela foi sorrindo, achando graça. Então, o perigo da compleição maravilhosa, dessa pessoa graciosa, linda, dela não se afastar do perigo de uma conversa espúria, que não devia ser voltada para ela. E ele foi demolindo as resistências. Opa! Amigas, já falamos sobre isso aqui, os amigos também, todos. Já falamos sobre casais que abrem oportunidades para terceiras pessoas. Às vezes começa de um jeito muito sutil, uma conversinha na porta da igreja, sim. Às vezes é uma conversinha, aceitando uma amizade de alguém lá na rede social, é uma conversinha no trabalho, com uma amiga de trabalho, ou um amigo de trabalho, e vai abrindo guarda, e daqui a pouco você expõe sua intimidade, seu lado pessoal, sendo que você tem compromisso, ou você ou a outra pessoa é casada, ou ambos são casados. E nós vamos vendo durante a história dessa personagem ou desses personagens as tragédias que se deram, e nós conhecemos em nossos dias
mas que se dão quando nós permitimos que coisas como assim aconteçam. É bonito falar de romance, é bonito imaginar, você está ouvindo do autor, do que ele foi escrevendo a respeito do que pode ter acontecido em torno daquela situação, e é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje, nas nossas relações comuns. Então pensa bem, foge desses caminhos que levam à morte. Mas vamos, claro, fique à vontade. Seguinte, o lutador de boxe, se ficar parado no ringue, isso. O lutador de UFC fica parado para ver como você é estrangulado em pouco tempo. Então a mulher não pode, com esta graça atrativa, ela é envolvente, ela sabe disso, não pode usar isso para infidelidade, usa para o seu marido, né? Usa para a glória de Deus, a sua beleza, o seu carisma, né? Para não ser envolvida, não tem que demorar, evitar a proximidade com alguém que não é o seu. Exatamente. Nós vamos fazer uma pausa, vamos para o intervalo e a gente volta continuando essa conversa a partir dessa personagem que nós escolhemos entre tantas personagens femininas da Bíblia para falarmos sobre Abigail e situações com as quais ela se envolveu. Batseba. Bom, é rapidinho e a gente volta aqui no Sem Tabus. E é tão bom ter a sua companhia, não sai daí, tá? Antes de ir para o intervalo, deixa eu dizer para você, temos uma revista que fala de saúde, fala para você que é mulher, a respeito de como cuidar da sua saúde da sua família. É uma revista de cerca de 100 páginas que a gente quer enviar para você de presente, ou seja, uma revista com qualidade, com excelente conteúdo, com uma variedade maravilhosa. Então, entra no nosso site, novotempo.com/sem tabus, e ali você encontra como pedir esse curso para a gente, tá bom? Depois do intervalo a gente continua aqui com o pastor, doutor, escritor, marido da Nájila, meu amigo, nananã. E ele volta aqui com a gente logo depois do intervalo, não sai daí. Deixa na nossa página no facebook.com/semtabus.nt ideias, sugestões, participa aqui com a gente, porque você faz parte dessa conversa. Senta aqui com a gente e vamos fazer junto, tá bom? Beijo, até já. E hoje nós estamos falando sobre o poder da feminilidade. Nós escolhemos uma personagem bíblica e ela vai trazer para a gente a condição de pensar na nossa vida feminina hoje, nos perigos que nós corremos. Já falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre Batseba, a mulher que caiu em tentação com Davi, foi tentada por ele, cedeu, enfim, como ela poderia fugir do rei e dos prejuízos que essa relação trouxe. Mas vamos pensar nela enquanto mulher, tá bom? Meu convidado de hoje é o pastor Assad Bechara e ele escreveu sobre essa mulher e gostei do tema, principalmente, para trazer aqui para você. Fica com a gente. Pastor Bechara, você me dizia durante o intervalo que já lhe disseram ousadamente assim, Bechara, Bechara. Você dá esses conselhos, você fala dessa maneira a respeito de cuidados com o perigo, as tentações, porque você já é velho. Foi o que a criatura lhe disse, né? Qual foi o seu argumento para contradizê-lo? Eu disse o seguinte, amigo, o negócio é o seguinte, o velho, se não é consagrado, se não está em paz com Deus, se é um malandro, ele tem mais tentações pelo seguinte, porque um jovem não se interessa, um garoto de 18, 19 anos, não vai procurar uma mulher de 46, de 48, já está assim meio andando com dificuldade, mas um indivíduo que está com 60, com 70, é uma opção para ele. Então ele tem um espectro de opções muito maior. Então o segredo não é idade, não é a razão, a idade, a razão é a direção divina na nossa vida, que nos controla nos momentos de tentação,
que nos orienta e nos isenta de cairmos nesses abismos. Interessante, né? Que de modo geral, as pessoas quando olham para alguém de cabelos brancos, que já chama assim de vozinho, tiozinho, fala de um jeito assim até que pejorativo, como se já não tivesse mais vida, não tivesse mais desejo, não tivesse mais, não pudesse mais cair em tentação, e muito pelo contrário, né, Bechara? É importante veja, dizer isso. O Davi tinha uns 50 e poucos anos e se engraçou com a menina de 25. Olha aí. Então, não existe idade. O que existe é um compromisso que tem que ser respeitado e sempre devemos fazer a seguinte oração: que eu goste só dela, que eu ame só a minha garota e que a graça de Deus faça isso por mim e por ela. Que lindo. Vamos lá? Batseba, o que dizer mais dela, daquela mulher que foi seduzida e caiu naquela armadilha? Ela caiu na armadilha aos poucos, não foi instantaneamente. Ali ouvindo aquelas cantadas, de repente houve um acordo de vontades. Os véus caíram. Ela desabotoou as suas resistências. E de repente estava enrolada nos lençóis do pecado. E eu tenho um pequeno poema que eu narro esse estado do espírito no momento em que eles terminaram o seu momento romântico e não se sentiram bem. Posso dizer? Por favor, vamos lá? Tinga, prepara aí aquela música que ele vai narrar um poema de novo, porque temos um poeta hoje aqui com a gente, vamos aproveitar. Passados os arroubos transitórios da paixão, mergulharam em densas sombras. Sem palavras, abaixaram a cabeça. O fruto caído da árvore não volta ao galho de onde saiu. O pássaro que expirou não voa mais. As águas do rio passaram e não retornam. Concordaram que acima do banho corporal precisavam de um banho da alma. Batseba queria higienizar a mente, alvejar a imaginação. Não conseguiu se perdoar e chorou. Sentiu-se uma flor despetalada. Ouviu a voz do rei, mas não ouviu a voz do Rei dos Reis. Desceu carregando o peso do pecado, escoltada por lágrimas e soluços. A cortina da noite desceu sobre ela. Não percebeu o choro das flores, o pranto das folhas caídas. Não viu as resinas tristes escorrendo dos pinheiros. Havia sido profanado o jardim da alma. Era um arbusto arrancado do canteiro, uma rolinha engaiolada, uma ovelha extraviada que não está achando o caminho de volta para o redil. Estou sem horizontes. Sou uma ave noturna à procura do espaço para pousar. Estive em quartos alheios e não sou digna de voltar para casa. Os lençóis choravam. Não conseguiam enxugar os delitos. E o colchão estava ofendido. Rolou o tempo todo na cama impura. As canções amorosas que ouvira se tornaram marchas fúnebres em seus tímpanos. Não consigo simplesmente fechar os olhos e apagar o que fiz. Sinto-me profanada e suja. Vejo o olhar de Urias cravando em mim a sua tristeza. Ouço trombetas me acusando. Mergulhei no caos. Preciso voltar à órbita e não sei. Senhor, endireita as minhas curvas tortuosas.
Põe manhã em minhas noites, por favor. Ó Restaurador Santo, restitui a alegria da salvação. Purifica-me com hisopo e ficarei pura. Essa sensação do pecado é muito maior do que a antecipação de um orgasmo. As consequências, elas amarram, anoitecem na alma da pessoa que transgrediu. O crime não compensa. Essa é a verdade, né? Não trocar a nossa família e os milênios que temos pela frente por um orgasmo clandestino. Eu fiquei te ouvindo agora e ao final, e vai trazendo aquela emoção, né, de me colocar no lugar dela, de sentir o que ela pode ter sentido. E é claro que nós estamos trabalhando com poesia, estamos trabalhando com essa ideia do que pode, a tentativa de descrever o que ela sentiu. E aí você foi trabalhando ao final com um pedido de socorro e a graça, né? Limpa-me e serei limpo. É possível que, inclusive agora, nós estejamos despertando em alguém um sentimento, esse sentimento porque também traiu, porque também mentiu, porque também sujou o leito que deveria ser sem mancha, sem mácula. Mas aí vem e já finaliza com a palavra de esperança, né? É verdade. Dá para voltar-se para o Senhor e dizer, Senhor, eu errei, mas tenha misericórdia de mim. Fala um pouquinho sobre. Se você observar na vida de Abraão, que foi um marido maravilhoso, mas muito bonzinho na hora que a mulher disse assim, olha, estamos com uma garota aí, é linda, as promessas de Deus não estão acontecendo ainda. Ela vai dar um bebê para nós e eu vou ser mãe através dela. Na hora que o Abraão fechou a cortina e a barraca balançou, ela disse, Deus, eu não perguntei nada. Abri um precedente. E tudo aquilo que aconteceu, tanto na vida da Batseba, como na vida de todos os fiéis servos de Deus que tiveram um deslize, Deus não abandona um filho seu que tropicou, que escorregou, que deslizou num momento em que ele não estava em comunhão, em sintonia com o Altíssimo. Deus é um Deus de misericórdia. Se você está com um problema existencial difícil, insolúvel, pensa que Deus fechou as portas para você. Acalme-se. O arrependimento de Batseba e de Davi. A situação do lar de Abraão que estava no fosso e se tornou um ícone de bênçãos. Isso é para mostrar para o ser humano que as falhas, as caídas e as decaídas da nossa vida podem ser curadas pela graça do excelso, porque por isso nós temos um Salvador que nos dá a mão na hora que nós estamos afundando. Um Pedro que está descendo na voragem, salva-me, Senhor, a mão não falha. Ai, perfeito. Sabe, amados, nesse momento nós estamos falando, pontuando especialmente, por exemplo, o adultério, né? Nós levamos muito em consideração o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da seriedade do voto matrimonial. Nós estamos falando de uma mulher, Batseba, que era casada, e mesmo que o rei tinha toda a autoridade sobre todos debaixo do seu governo, Davi errou miseravelmente quando trouxe aquela mulher e ainda mandou matar o seu marido. E Deus o repreendeu severamente por tal ato de desumanidade. Deus desaprovou imediatamente. Mas todas as vezes que nós falarmos de que Deus manifestou desagrado com tal ato, porque ele desagrada o pecado, ele não despreza o pecador em sua condição,
mas ele faz tudo que é possível para resgatar essa alma e trazê-lo de volta à santidade. Custou muito caro para Davi e Batseba, muito caro. Que não custe, não precise você pagar o preço tão alto por um simples prazer, um simples orgasmo, como bem disse o pastor Assad Bechara, diante da imensidão da bênção de Deus sobre cada um de nós. Davi recebeu o perdão, Batseba recebeu o perdão, e Batseba se torna ascendente de Jesus Cristo. Veja o amor de Deus. Agora, não abuse desse amor, porque existem consequências inexoráveis, inescapáveis. O bebê dessa transgressão faleceu. O avô da Batseba se suicidou. Os filhos de Davi seguiram a trilha do pecado e Davi perdeu o controle, a hegemonia espiritual da sua casa. Um irmão mata o outro. Existe estupro entre meio-irmãos. Muitos exemplos negativos das consequências do pecado. Então, a gente não pode se aproveitar da clemência divina para viver uma vida dissoluta, sem sermos regidos pela graça de Deus. Perfeito. Não é uma delícia de tê-lo aqui com a gente? Eu amo você também na nossa companhia, no Sem Tabus. Assim, nessa hora da noite, quando a gente diz, olha, boa noite, desejamos para você bem-estar, completude física, mental, espiritual. Trabalhamos aqui especialmente a sexualidade, mas todas as vezes nós vamos trabalhar pautados nos valores, que não são valores criados por nós. Nós não estamos inventando histórias, nós apenas cremos na palavra do Criador, quem criou homem, mulher, casamento, família, seu coração, sua alma, sua vida. É por isso. Então, é muito bom pensarmos em coisas tão próprias de Deus sendo trazidas a nós por meio da sua graça e misericórdia, mas sem desprezar a sua autoridade em todos os aspectos. Darlede, é muito interessante você acompanhar o ministério de Jesus, a atenção que ele deu às meretrizes e prostitutas. Pois é. Um pregador comum ia dizer assim, não quero me envolver com esse tema. Jesus procurava buscar essas garotas e mostrar o caminho da vida. Ele até disse num dos versos maravilhosos, ele disse assim, cuidado, gente. Os publicanos e as meretrizes vão preceder vocês na entrada do reino de Deus. Então, existe esperança para quem sofreu um acidente moral. É para a gente se animar, sem tabus. Sim, é isso mesmo. Que coisa maravilhosa. Agora, veja bem. Jesus também disse uma coisa duríssima, viu? Parece duro, mas nós vamos ver, analisando a psicologia do homem e da mulher. Jesus disse assim, você seja regido pelo Espírito de Deus, porque se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já transgrediu. É muito forte isso, mas não porque Deus é um cobrador que fica ali olhando. Se você pode olhar, admirar a beleza, mas não pode se envolver emocionalmente, especialmente se você é uma pessoa comprometida. Descobriram cientificamente a explicação desse texto de Jesus Cristo. Opa, então segura aí. Depois do intervalo que o homem vai dar essa explicação científica e ele vai ainda narrar mais um poema pra gente, combinado?
Assad Bechara, pastor, doutor, escritor, marido, que eu não posso esquecer. E aí a gente volta aqui rapidinho, tá bom? Pensa nessas coisas e a gente já se encontra, não sai daí, acorda, se liga, a conversa é boa e edifica a tua vida, não é verdade? Edifica a minha. E aí somos mais e mais fortes e felizes em nossos relacionamentos, tá certo? Eu te espero já. Ai, estou tão amando o programa de hoje, tão bom. E não deixa de ser um programa tratando de sexualidade. Já falamos de voto conjugal, de fidelidade, de romance, de ciladas, de armadilhas, de sensualidade mal usada, de equívocos, de medos, de perdão, de graça, de amor de Deus, de avisos de Deus para que você não caia em armadilhas. Olha como já falamos de muita coisa hoje. E ainda, quando saímos do último bloco, Bechara, meu convidado de hoje, diz que tem uma explicação para um texto bíblico quando Jesus diz que se o homem pensa mal, deseja uma mulher que não é a sua, ele já está adulterando. Claro que se aplica para a mulher também, né? O pensamento humano, desejar o que não lhe pertence. E ele diz que tem uma explicação científica para isso. Quero saber. Então, em 1996, num laboratório da Universidade de Parma, na Itália, os cientistas estavam monitorando uma certa área do cérebro responsável pelo planejamento e a execução dos movimentos em macacos. E no intervalo do almoço, o cientista veio chupando um sorvete e aqueles sensores que estavam ligados a essa parte do cérebro dos macacos, de um determinado macaco, na hora que o cientista lambeu o sorvete, acionou o sensor na mente do macaco. Eles se admiraram e descobriram, repetindo experiências com os macacos, e depois passaram entre eles os próprios cientistas, que não há diferença entre o pensamento e a ação. Repetiram com amendoim, com outras coisas. Ele comia aqui, o macaco olhava, acionava no sensor que ele também estava pensando e fazendo a mesma coisa, os mesmos movimentos, provando assim que eles chamam neurônios espelho. Esses neurônios espelhos, eles refletem exatamente no pensamento aquilo que o indivíduo está fazendo. Então, no momento em que você está vendo uma novela sensual ou um filme que está arrastando você, a sua admiração, conseguiu captar o seu interesse, o cérebro não faz diferença entre a sua olhada, o seu pensamento e o seu ato. Então, esse verso de Jesus Cristo, ele que é o nosso Criador, já sabia e aconselhou. Não entra nessa cumbuca. Não entra, que é perigosa, né? Bom, eu vou pedir que o pastor Bechara agora leia para a gente mais um poema. Tá. E aí eu quero concluir a nossa conversa aqui, basicamente, claro, é muita coisa a ser dita, sobre Batseba. E aí a gente vai concluindo o programa de hoje nesse pensamento bom de que a vida humana é cheia de altos e baixos, mas o objetivo é que termine para o alto, para cima, de verdade. Eu li num livro recentemente, um senhor religioso cobiçou uma garota no pensamento. E depois ele se arrependeu e chegou para ela e disse assim: quero pedir desculpas. Era tão real o pecado no pensamento como na vida prática, que ele foi pedir desculpa para a garota. E a garota, com essa desculpa, dessa anta, ela acabou se apaixonando por ele e aí consumaram o ato do adultério.
Então há uma estreita ligação entre a observação, o filme que você assiste, que você aluga, que você observa, o site sensual que você vê, você está praticando. Essa interpretação que Jesus deu, o cuidado, como diz o espírito de profecia. A mente não deve se demorar ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. Por quê? Porque os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Não eram achados científicos, mas eram achados espirituais. E agora você comprova o texto de Jesus Cristo e o texto do Espírito de Profecia. Optando pelas coisas que devemos pensar e recusando a leitura, a observação dos sites que arrastam o pensamento para o pecado. Não é à toa que a palavra diz que um abismo atrai outro abismo, né? Um pensamento pecaminoso atrai um outro pensamento que transforma uma mente que leva aos atos de pecado. Então, quanto mais longe do pecado, muito mais seguro para nós. Sabe por quê? Porque das coisas mais difíceis que existem é nós fugirmos do pecado, porque ele está em nós. Mas é uma natureza que precisa morrer em Cristo e renascer em Cristo a nova natureza. Então a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes eu tenho dito, inclusive isso ultimamente, o fato de nós nos bajularmos muito. Nós somos muito bajuladores de si mesmos. Se estou doente, ai, coitadinho de mim. Se eu estou sofrendo alguma situação do relacionamento, ai, pobrezinha de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, meu marido, minha esposa. Então, eu me bajulo o tempo todo. Nas religiões, hoje o que nós queremos ouvir é o bom discurso, ai, você é amado de Deus, amado de Deus. Mas ninguém quer o discurso de que tem um preço a pagar se não recebe esse amor com liberdade no coração. Então, assim, gente, quando Jesus disse uma verdade, é uma verdade, não dá para argumentar. Então, fugir dos maus pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E para apagar um pecado, não pode tapar com outros pecados. Dá, é um círculo vicioso. O único jeito de tapar o pecado é pedir perdão para Deus. Exato. E a criatura que pensou, desejou aquela menina, na história que você traz agora, depois ele vai lá pedir desculpa com ares de santidade, despertar um desejo carnal na garota. Então, são coisas que se resolvem entre você e Deus, entre você e o seu Deus, porque estava aqui com você, leve a Ele. Então, não vamos criar situações mais difíceis. Então, Darlene, o próximo livro que eu vou lançar, pela graça de Deus, é Gomer, a Paixão de Oséias. Deus disse, vai se casar com uma mulher que vai se prostituir. Case com ela, trate bem, respeite essa garota, no final eu vou salvar essa mulher. E você vai ser meu representante para cuidar dela. E ele se apaixonou, que ele diz assim, pega uma mulher promíscua. Como não disse se devia ser bonita ou feia, ele foi lá, achou a mais bonita que ele encontrou e justamente isso deu um trabalho tremendo. Era muito assediada. Então, eu tenho um poema da paixão do Oséias por ela. Quando um profeta se apaixonou. Nossa, que o amor é lindo. E finalmente, no meu livro eu estou contando isso, ele foi prefaciado pelo diretor da União Brasileira de Escritores, que está em contato com a igreja. Ele é um crítico literário. E ele colocou no site da União Brasileira de Escritoras esse poema aqui, que eu vou dizer para vocês, mostrando que o amor é maravilhoso e que o amor de Oséias por Gomer, sem ela merecer, é um símbolo do amor de Deus por nós, que nos recolhe dos nossos precipícios, dos nossos abismos. Perfeito, vamos lá. Percorri caminhos sinuosos e aspirei o rastro do seu perfume. Voltei, mas perdi você na luz frouxa da noite. Meu sotaque eclesiástico escutou tons e sons da vila.
porém os tímpanos guardaram apenas o timbre doce da sua voz. A luz indecisa da madrugada me viu abraçando saudades ardentes que vieram ao meu peito. Peço perdão por apaixonar-me de repente. Agora não sei amar mais ninguém. Quero você como um lírio puro e que volte a ter o jeito de menina inocente. Anseio perfumar sua alma. Não quero que tropece nas ruas escuras da noite. Sonho levar manhãs aos seus crepúsculos e que acenda estrelas em minhas noites. Assim como a lua, quero o brilho da prata em seus olhos e a brisa matinal acariciando a sua face. Assim como o sol, quero trazer luz dourada para desenhar tâmaras em seus lindos lábios. Ser uma palmeira para saborear a deliciosa sombra da sua presença. Uma cordilheira para retê-la junto a mim. Meus braços como dunas abraçando e o meu coração oásis dos seus desertos. Assad Bechara, aqui com a gente, poeta, escritor, autor de lindos textos e nos fazendo pensar sobre a alma feminina, o poder da feminilidade, mas também falando dos cuidados que precisamos ter nos relacionamentos. Obrigada a você pela companhia. Vamos finalizando sobre o que temos aí, Bechara? Eu quero. Será que eu posso concluir com mais um poema? Vamos lá. É o seguinte. Se por acaso você está com pecados não perdoados, você está sem paz, tire os tabus da sua imaginação, veja Deus se aproximando de você. E eu vou dedicar a essa pessoa que está desanimada, que pensa que Deus a abandonou, vou dedicar essa mensagem aqui para deixar esperança, alegria e paz em seu coração. Vamos lá. Quebrei o tabu. Não tem problema. Mais uma vez aqui o nosso... Se um dia atravessou a sua cabeça o pensamento de deixar o aprisco seguro e aventurar-se por aí, conhecer o mundo, se atrações lá de fora, depressa ou aos poucos, seduzindo a sua imaginação, foram desenhando mais e mais fantasias e quis visitar as ruas da noite, debruçou-se para colher as flores noturnas e acabou conhecendo a nostalgia das madrugadas e os meandros escuros da solidão. Querida, volte para os braços do Pai. Em nenhum momento Ele deixou de segui-la, mesmo quando você esteve longe. Ainda que o vento ríspido das sombras tenha ferido você e se julgue distante e indigna da graça, Ele está muito perto e lhe diz: filha, você me pertence. Porque nem longitude, nem latitude, nem altura, nem profundidade, nada poderá separar você do grande amor de Deus. Venha, porque vai ser muito bem recebida. Constelações e galáxias, estrelas inumeráveis estão aplaudindo o seu regresso. E se algum ser, regido por suas próprias sombras, lhe disser: você abandonou todos os seus prazeres, você responderá: eu nunca soube o que é prazer, senão agora que estou nos braços do Pai. Que lindo. Louvado Amém. seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Isso se fez concreto na vida de Batseba,
de e Davi de Davi. se fez concreto. O que mais dizer sobre Se eu essa mulher? se eu tivesse tempo, eu ia dizer a oração dela, mas deixa para outro. Tem uma oração Tem, dela? tem. Por favor, então vamos concluir. Em vez de dizer de outra maneira, diremos em forma de poema a respeito da queda de Abigail, de Batseba, já falamos de Davi, mas aí a gente vai concluindo para você dormir bem, tranquilo, ficar feliz com a possibilidade de renovar a tua vida, teus votos com Deus. Não sei por que caminhos você andou, não sei que quedas você experimentou, mas sejam quais forem, a misericórdia de Deus é para mim e é para você. Fechar. Aqui está a oração de Davi e a oração de Batseba. Eu optei pela de Batseba. Vamos lá. E ela disse assim: Senhor, se pensei coisas erradas, se insinuei algum Davi por não me ter coberto com os véus da discrição, se pisei na reverência, se com leviandade profanei os teus átrios, desrespeitei a dignidade da tua casa e a honra da minha, se meus devaneios escaparam do meu controle, se voei longe em minhas fantasias e permiti a imaginação visitar as ruas da noite, se fui além dos meus limites, cedendo ao ímpeto dos meus hormônios, se não me resguardei de olhares impuros, se não me afastei dos olhos clandestinos, se fui aquecida por elogios alheios, se um calor estranho viajou por minhas veias, se resvalei e trombei meus princípios e me perdi nos atalhos da vida, agora preciso do agasalho do teu perdão. Lava-me e ficarei mais alva do que a neve, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lindo. Então chegamos ao final do programa assim. Muito obrigada. Obrigado. Que Deus continue usando para expressar parte do seu amor, o amor de Deus. Muito obrigada. Sua bênção para quem está em casa, sua palavra final no programa de hoje. A bênção do Altíssimo esteja com você. Na hora das suas depressões, que você estiver viajando pelo vale, fixe o seu olhar acima da linha do horizonte, acima das cordilheiras, e considere essas cordilheiras o abraço de Deus a você. Amém. Amém. Obrigada, Messra Bechara. Bom, foi assim o nosso programa de hoje. Até diferente. Nunca tivemos tanta poesia, tanto carinho numa palavra de exortação carregada de amor, de afeto, como tem que ser. E pensando na feminilidade, na sensualidade, na sexualidade, nos prazeres, de um jeito diferente. Bom, mas é diferente que Deus trabalha com cada um de nós, porque somos diferentes mesmo, né? Mas sempre, sempre o trabalho de Deus se faz em amor. Aconteça o que acontecer, mas reconheça que você precisa dele. Não seja orgulhoso nem orgulhosa em si mesmo. Reconheça, eu errei, eu preciso do Senhor, me acode. Amém. Um beijo, queridos, até a semana que vem aqui no nosso cantinho, no Sem Tabus. Nós esperamos você sempre, tá? E querendo mandar mensagem, já sabe, temos essa possibilidade nas redes sociais, na página do Face, no Instagram, como você quiser, fale com a gente, queremos ouvir você. Um beijo, até o próximo encontro.